Vamos então para a nossa última parte dessa matéria, Introdução à Teologia. Próximo bloco, próximo módulo será Historicidade. E depois tem mais um módulo, aí vocês vão receber a certidão de conclusão de módulo. Aí vai para o próximo bloco, né? Até terminar o curso básico. Então vamos em frente e fazer essa obra aqui com alegria. Vamos chamar aqui agora o slide. Cadê? Aqui. Ok. Agora acho que acabaram-se as provas, viu? Foi a última, a outra nós fizemos agora. Que agora é conclusiva, agora acabou, não tem mais. Essa aula aqui termina sem questionário. Glória a Deus. Mas é as divisões da teologia, a parte 4. Ok, seguindo aí a apostila. Teologia espiritual. A teologia espiritual se ocupa basicamente no crescimento espiritual do fiel, ou seja, sua dedicação devocional, percepção do mundo espiritual, sensibilidade à santidade e objetivo nessa direção. Esta teologia ensina que o fato de decidir aproximar-se de Deus não torna a pessoa santa, e sim atinge-se o objetivo de convidar Deus a santificar a vida através da obra do Espírito Santo. Essa teologia se aproxima do que John Wesley ensinava a respeito da perfeição cristã, onde ele cria que sim, é possível o ser humano desenvolver uma disciplina plena espiritual que atinja picos de abstinência ao pecado. E isso não torna a pessoa santa. Não lhe garante santidade e nem vida sem pecabilidade. A pessoa continua com senso de pecaminosidade em sua natureza primata. Porém, o senso de decisão, não obstante a natureza, torna uma pessoa esforçada em se manter limpa, justa e obediente. Para o emprego deste princípio está implicitamente relacionados com a prioridade da Bíblia, o equilíbrio da razão de se fazer as coisas coerentes, a tradição que nos mantém fiéis ao legado e a experiência de que estamos fazendo, o que estamos fazendo vem do Senhor. Ok, vamos à explicação dessa teologia. Tudo que você participa na igreja hoje aí, você está, de certa forma, nessa teologia espiritual, que ela promove o crescimento cristão. Agora, existe aí um quadrilátero. Deixa eu pegar aqui o meu... Existem 4 pontos aí que dão base para a teologia espiritual. Não sei se você notou, mas o primeiro é a Bíblia. A Bíblia. Por quê? Porque essa teologia tem que partir da Bíblia. O segundo é a razão. A razão. Porque o que a gente pratica na vida espiritual tem que ter razão. Tem que ser uma coisa de noção. Tem muito crente nóia por aí, né? Fazendo coisa sem razão. Coisa que não tem sentido algum, né? Então, é a Bíblia, a razão, a tradição. A tradição. Por que tradição? Tradição é uma coisa que é muito boa. Não o tradicionalismo. A tradição. Por exemplo, bênção pai, bênção mãe, é uma tradição. É bonito isso. Já não tem mais isso hoje, já muitos não falam mais. Eu continuo falando, bênção mãe, agora tenho só mãe, meu pai, o Senhor levou, bênção mãe, né? É uma tradição. E a experiência. Experiência. Ok. Na teologia espiritual, eu tenho que fazer 4 perguntas. Olha que interessante isso. Eu tenho que fazer 4 perguntas. Primeira pergunta.
o que eu estou fazendo é bíblico? É bíblico. O que eu estou fazendo é bíblico? É a primeira pergunta que eu faço. Entendeu? Na teologia espiritual, o que eu estou fazendo é bíblico? A segunda pergunta, o que eu estou fazendo é algo... Como é que eu colocaria aqui? O que eu estou fazendo não é possui razão, tem outro nome, esqueci agora. O que eu estou fazendo é bíblico? O que eu estou fazendo... ok. A noção... Tem alguma noção isso? O que eu estou fazendo tem alguma noção ou é sem noção o negócio? É meio doido. Então, existe alguma noção nisso que eu estou fazendo? Existe alguma ideia? É uma coisa plausível? É uma coisa que é interessante? O que eu estou fazendo é costume? É costume, que é tradição. A tradição, ok? É costume? Nós temos o costume de cear? É uma tradição, não é? Temos o costume de fazer um culto de adoração? É um costume. Então, tradição. E a experiência, a pergunta é fruto? É fruto de vida com Deus? De vida com Deus? Ok. É fruto de vida com Deus? Então, na teologia espiritual, eu tenho esse quadrilátero. É um quadrilátero. Quadrilátero. É um quadrilátero. Quadrilátero. A Bíblia, a razão, a tradição e a experiência. Vamos falar comigo em voz alta aí? Vamos lá? A Bíblia, razão, tradição e experiência. Então, o que eu vou fazer na teoria espiritual? Primeira coisa que eu pergunto, é bíblico? Segunda pergunta, tem alguma noção? Tem alguma razão de falar essas coisas? Terceira pergunta, é costume dos santos? Quarta, é fruto de uma vida com Deus? O que eu estou fazendo, existe aqui uma vida com Deus? É uma experiência? Olha que interessante isso. Então é muito, muito interessante. Eu aplico esse quadrante para as mensagens que eu prego. O que eu estou pregando está na Bíblia? O que eu estou pregando tem razão? O que eu estou pregando é uma tradição da igreja? O que eu estou pregando é um fruto de uma experiência pessoal com Deus? Se cada pregador usar esse filtro, vão falar menos besteira. Vão falar coisa mais correta. Aleluia. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Ok. Vamos lá. Teologia do direito... Peraí. Ok, deixa eu voltar aqui. Teologia espiritual, já foi. Ok. Agora, teologia do direito canônico. Está aparecendo para vocês na tela aí? O slide tá, né? Você consegue ver aí, pessoal? Consegue, né? Ok, beleza. Teologia do direito canônico. A teologia do direito canônico, embora possa parecer bem católica a terminologia, entretanto, este direito existe esporadicamente no seio de qualquer organização que se estabeleça sob o selo de uma igreja. Partindo da premissa que as doutrinas regem o comportamento dos fiéis, e isto tem direto impacto na sociedade, torna-se um direito. Por ser canônico, significa que estes estatutos, doutrinas, resoluções partem de princípios que são regidos pela Bíblia, logo, canônico, sob os auspícios da teologia produzida a partir dos líderes primórdios e interpretações pelos líderes tardios. Assim, a igreja legisla e aplica o que conhecemos por leis eclesiásticas. O direito canônico reúne todas as veracidades acordadas
sob a teologia bíblica e a liderança constituída, e isto ajuda na disciplina, organização e manutenção da ordem, da verdade e da justiça. Tradições, um cânon era originalmente uma regra adotada por um conselho. Esses cânones formaram a base do direito canônico. Então, vamos entender o que é o direito canônico, ok? Cano, cana, vem de medida, cana, medida. Imagine uma cana com os gomos, medidas. Imagine também um cano, que é um cano mesmo, oco por dentro. Esse é o nome que eles usaram para reunir livros que eles achavam que eram inspirados por Deus. Primeiro canônico que apareceu foi lá com os judeus, depois do exílio babilônico. A partir de Esdras, com a volta de Israel do exílio em 582, então começou a juntar os livros. Na verdade, em hebraico, na Bíblia hebraica, o cânon é constituído de alguns livros, que é a Torá, que significa leis. Isso é a Bíblia hebraica, tá? Aí o Netuvim, que significa profetas. Profetas. E o Ketuvim, que significa escritos. Escritos. Na Bíblia do cânon hebraico, ela tem essas três divisões, tá? No Torá, nós temos os livros da lei. Gênesis, Êxodo, entendeu? Levítico, Deuteronômio e tal. O Netuvim são os livros dos profetas. Aí nós temos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí temos profetas menores, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias. E no Ketuvim tem os escritos que são os Salmos, os Provérbios, o livro de Esther. Esse é o cânon, a teologia canônica hebraica, que é o Torá, o Netuvim e o Ketuvim. No Novo Testamento, nós temos o outro cânon. Esse aí, a partir do segundo século, com Atanásio, eles reuniram os escritos apostólicos, que no começo da era cristã, gente, o evangelho era oral, era falado. Depois, com o aparecimento de alguns hereges, foi preciso compilar livros e torná-los oficiais. Vamos ter alguns livros antes do cânon bíblico. A Bíblia que você tem hoje, no Novo Testamento, com os livros, ela vai aparecer a partir do século II. Depois, com a tradução de Jerônimo, a partir do século IV, vai ficar mais compilada. Mas até então, eram alguns escritos dos apóstolos, algumas cartas, algumas cópias. Apareceu as Memórias dos Apóstolos com Irineu de Lyon, na França. Apareceu o Didaquê, com os escritos apostólicos. Eram pequenos livros, edições. Depois alguém achou por bem compilar. Atanásio fez isso e apresentou os 27 livros, considerando os mais inspirados por Deus. Alguns livros foram alvos de discussão, como Apocalipse, por exemplo. O livro de Atos, se você não sabe, o livro de Atos era um livro só, era o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, era tudo junto. Mas depois, na frente, a igreja se reuniu e decidiu separar. Um dos nomes que foi escolhido era Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, mas ficou Atos dos Apóstolos. Então, a teologia canônica é essa aí. É tudo que se reúne a respeito de Deus dentro dos livros. E esses livros separados e escolhidos pelas autoridades da época, espirituais. Ok? Interessante essas informações. Por isso que é bom gravar
Depois a gente pode ouvir de novo, escutar de novo e ler de novo. Vamos para mais uma teologia. Agora, vamos lá, espera aí, deixa eu voltar aqui. A teologia hebraica. Opa, espera aí, aqui. A teologia hebraica. Eu já falei um pouco dela, mas vamos falar mais um pouquinho. Teologia hebraica. A teologia hebraica, em sua origem, a partir da Torá, que foram os 5 livros da lei. Os derivados, ou seja, os livros subsequentes, como Salmos, Provérbios, os Profetas e assim por diante. São livros mais reativos à vida social, política e religiosa de Israel. A teologia hebraica se ocupa em revelar Deus, seus atributos, preceitos, leis e estatutos. Os rituais que apontavam para o seu plano, que embora os judeus não reconheçam, porém, nós, como igreja, sabemos que se destinavam a Jesus. A teologia hebraica é a graça de Deus revelando seu amor em poder, sua justiça e sua glória. Após o cativeiro babilônico, os judeus organizaram também a lei oral, confeccionada o Talmud, e mais iniciativas para manter viva a teologia dos hebreus. Aí a pergunta é o seguinte, pastor, qual a diferença da teologia hebraica e da teologia cristã? O que difere a hebraica da cristã? Muito bem. A teologia hebraica, ela não tem nenhuma referência a Jesus Cristo. Eles não mencionam. Eles falam do Messias, mas não reconhece o Cristo que nós reconhecemos. A teologia hebraica está mais contida na Torá, nas leis de Deus. E eles falam mais, né, desse relacionamento com Deus. A teologia hebraica reúne algumas outras vertentes, que é o Gamara, o Mishnah, aqui são leis orais, tá? Leis orais e registros dos rabinos. Isso aqui também foi compilado no Talmud. Talmud significa estudo, ensino. Os livros hebraicos, além do que eu já falei, tem esses aqui, a lei oral, o registro dos rabinos, que vai compilar o Talmud. Existem algumas variantes também na teologia hebraica, que nós não aceitamos, ou pelo menos não coadunamos, que é a Cabala. Algumas coisas interessantes. Por exemplo, escrever aqui Gamara, Mishnah, M-S-H-N-A, Mishnah, leis orais, registro dos rabinos e o Talmud. Ok, alguns pontos interessantes da teologia hebraica. Você sabia que a palavra Shekinah não está na Bíblia? Quem já ouviu essa palavra Shekinah em algum lugar? Shekinah. Alguém já ouviu? Pois é, essa palavra não é bíblica. Mas como, pastor, não é bíblica? Ok, eu vou explicar. Você lembra que lá em Israel existiam 2 nuvens? Uma nuvem de glória, que é aquela que ficava lá na tenda de Moisés. Aquela nuvem da revelação. A nuvem que descia lá no propiciatório, quando colocava o sangue do cordeiro. Aquela era a nuvem de Deus. Ninguém se aproximava, senão morria. A não ser o sumo sacerdote ou Moisés. A outra nuvem era aquela que ficava no acampamento. Lembra disso? Aquela que separou Faraó. Essa nuvem se transformava em nuvem de fogo, em nuvem de sombra. De noite aquecia Israel com fogo. E de dia com sombra. Amenizava o calor do deserto. Essa nuvem ficava sobre as tribos. Ela andava, ela parava e o povo seguia a nuvem. Então nós estamos falando de 2 nuvens.
a nuvem do tabernáculo e a nuvem da presença de Deus, que no hebraico a gente entende como, eu vou escrever no português, não vou colocar em hebraico para vocês aqui. É tipo SQN, shake, shake, ok? Shake. Mas na grande sinagoga, depois do exílio babilônico, começou-se uma discussão a respeito dessa nuvem de Moisés. Porque a de Moisés era a glória de Deus. Quando a nuvem de Moisés descia, Deus falava com ele. Deus revelava as coisas para Moisés. Moisés saía de lá com as leis, com os estatutos. No tabernáculo, quando no Santo dos Santos descia a Shekinah, que chamava de Shekinah, né? Que eles chamaram depois, naquele propiciatório. Então vamos lá. Por que então Shek significa o quê? Shek significa nuvem. Nuvem. Mas, como a de Moisés e a do Santo dos Santos tinha aquela presença de Deus, eles adicionaram o Iá, que vem de Iavé. Iavé. Aí eu tenho nuvem de Iavé, a nuvem de Deus. Nuvem mais Iá. Eu tenho a Shekinah. Shekinah. Shek, Iá, Shekinah, que significa a nuvem do poder de Deus, da revelação, a nuvem da santidade. Tá pegando, gente? Outro detalhe é SKN mais Iá, que é de Iavé, nuvem de Deus, Shekinah. Ok? Posso pagar o quadro? Pode, né? Ok. Na teologia hebraica, o nome mais principal é o nome Iavé, porque eles não conheciam Jesus. Para a igreja hoje, qual o nome principal da igreja hoje? Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o Filho de Deus. Mas na teologia hebraica, o nome mais conhecido era Iavé, que no português transliterado, YHVH. Pergunta a vocês, cadê a vogal? A gente que está forçando o termo para Iavé ou Jeová, mas não tem vogal. Se não tem vogal, eu tenho só consoante. Se eu só tenho consoante, logo, o nome de Deus é impronunciável. Deus é tão maravilhoso que o nome dele não consegue se pronunciar. O ser humano, eita glória, aleluia. Deus é tão Deus, Deus é tão Deus, tão maravilhoso, que não tem nem como pronunciar esse nome. Da onde ele vem, nós não conseguimos nem falar o nome dele, quanto mais outras coisas. Agora, foi feita uma pesquisa sobre esse tetagrama. IHVH no português, é o que se aproxima do hebraico no português. E o som que tentaram tirar daqui, porque sem vogal não dá som. Mas o som que tentaram tirar daqui, o som que mais se assemelhou a esse tetagrama é o som da respiração. Quando Deus fez Adão, eita glória, o Iavé respirou, soltou o seu ar dentro de Adão. Adão respirou, portanto, a primeira coisa que o homem respirou foi o nome de Deus. E quando o ateu fala que não crê em Deus, ele é ignorante, porque quando ele respira, ele já fala Iavé. Aleluia. Ao respirar, por isso que você vai entender o texto que fala assim, ó, todo ser que respira, completa aí, todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, mesmo que ele não queira, ele está louvando ao Senhor.
Quando ele respira, ele está dizendo Yahvé, 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 Jeová, porque Deus deixou a assinatura da criação do ser humano. Aleluia. Eita, glória a Deus. Amém, igreja? Quem está recebendo aí? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um nome impronunciável que se assemelha à respiração. Eita. Aleluia. Você já, a criança quando nasce já respira, já fala Yahvé. A primeira coisa que a pessoa fala é Yahvé quando nasce. E quando morre, ela aspira, ela sai também com o nome. Eita, glória a Deus. Oh, Jesus, vamos continuar aqui. Aleluia. Aleluia. Parar para glorificar um pouquinho, né? Parar para glorificar um pouquinho. Glória a Deus. A teologia hebraica é isso aí. Gente, tem mais coisa na teologia hebraica. E que eu não vou falar hoje não, porque tem muita coisa. A gente vai lá na frente. Tem muita coisa. Lá na frente. Glória a Deus. Vamos lá? Agora vem a teologia contemporânea. Opa! Eita, o que foi que eu fiz aqui? Meu Deus. Deixa eu voltar aqui. É a graça, mas é a unção que está aqui na sala de aula. Não estou aguentando aqui não. Aleluia. Vamos lá. Essa aqui agora. Teologia contemporânea. Oh, glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. A teologia contemporânea. Essa teologia é bem recente, visto que é evocada a partir do século XX. O teólogo Karl Barth, ele é de 1886 e morreu em 1968, 2 anos após que eu nasci. Enfatiza uma análise sobre a lente dos romanos e procura responder às novas tendências evangélicas. A teologia contemporânea se opõe à neo-ortodoxia, se opõe à teologia liberal, à teologia da libertação por causa do seu viés comunista. Assim sendo, a contemporânea se aproxima de uma apologética, pois refuta o que se distancia da razão cristã do ser das teologias bíblicas. Deixa eu explicar isso aí, então. O Karl Barth, que é esse teólogo aí, ele se levantou contra a tendência das teologias progressistas, né? A partir do pensamento alemão, muita teologia foi desvirtuada do seu foco bíblico. Ela foi contaminada pela influência do pensamento filosófico alemão. Isso trouxe um grande prejuízo ao evangelho, porque começou a se ter muita abertura e começou a desvirtuar um pouco do sentido real da palavra de Deus. Por exemplo, a teologia da libertação, ela tem uma capa de ajuda aos pobres, mas é uma teologia do comunismo, para elevancar o comunismo, que não é objeto dessa aula de hoje. Mas o Karl Barth, ele vai fazer um tratado teológico, vai abalar as bases aí da teologia, evocando, elencando elementos que combatam, né, essas tendências de teologias que vinham com filosofia misturada. Não é a primeira vez que acontece isso, porque no tempo grego, nós vamos estudar no próximo bloco, a cultura helenista, a filosofia grega tentou contaminar o evangelho pelo gnosticismo e outras vertentes, né, de teologia. O Karl Barth, ele evoca, então, uma teologia mais bíblica, mais centrada, desfazendo de toda a argumentação progressista e que desvirtuaria, então, o evangelho. A teologia da libertação, a teologia liberal, né? Essa teologia que hoje abre as portas para a igreja inclusiva, quando ele se detém em textos para explicar a orientação sexual que nós, biblicamente, entendemos que não é correta. Deus fez o homem e mulher, portanto, um casal. Deus não fez Adão e Ivo. Deus fez Adão e Eva. Então, era um homem e uma mulher. E nós entendemos que a família é composta a partir de um casal hétero. Mas a teologia liberal vem dizendo outra coisa. Então, é importante entender isso para vocês não caírem nessas armadilhas da teologia liberal e outras teologias aí que estão disseminando, né, a falta de santidade.
o beber social, não, podemos beber socialmente, não tem problema. É isso aí. Isso é o mínimo. Nós vamos entrar com mais propriedade lá na frente, quando a gente entrar mais em teologia, que vai ser outro ponto. Então, essa é a teologia contemporânea. Bom, visto que não tem prova mais, acabaram-se as provas, graças a Deus. Espero que todos tenham alcançado a nota mínima 7 e a 10, quem sabe alguns aí. E eu queria ver se, Wesley, alguém quer falar alguma coisa da aula, comentar alguma coisa, para a gente encerrar com o bate-papo. Temos ainda 8 minutos para terminar a nossa aula. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês tenham assimilado aí a matéria. Aleluia. Amém, Wesley? Glória a Deus. Pastor Eliseu, Opa! o senhor pode estar explicando novamente o conteúdo da aula passada, a diferença entre o memorial, né, da Santa Ceia, no sentido memorial, e a representação. É muito fácil. O memorial não dá o valor que se dá na representação. Porque o memorial é uma coisa que só lembra. Agora, quando representa, não. Representação, olha, vamos supor que o pastor Silas viajasse, fosse fazer uma viagem, e dissesse para o dirigente que ficou, o pastor Eliseu vai me representar aí no culto. Eu não posso estar. Eu convidei o pastor Eliseu para pregar no culto. Eu represento o pastor Silas. Quando eu chego aí no culto, vocês vão me dar oportunidade, porque eu represento o pastor Silas. É diferente. Então, a representatividade, ela é mais séria, ela é mais conclusiva, ela é mais abrangente que o simples memorial. Para os radicais, que são um grupo que não é tão expressivo hoje, a ceia é só a memória. Eles montam lá, eles participam, mas não tem esse cuidado que nós temos de orar pelos elementos, explicar o pão, explicar o vinho, gente, isso aqui e tal. Não, é uma lembrança. É como se fosse um retrato ali, todo mundo olha e fala, a memória de Cristo, a memória do... Não confunda com a frase em memória de mim, tá? Não é isso que eu estou falando, não. É a ceia como uma coisa sem importância. Um memorial, uma coisa sem importância. Sim lá, uma memória. Agora, representação é mais sério. Porque você orou pelo vinho, pelo suco de uva, você orou pelo pão, e naquele momento ele representa. Representa. Não é o corpo, não é o sangue. Apenas representa. Entendeu? É por aí. Ok. Hoje foi muita informação, né, gente? Mas é assim mesmo, daqui para frente vai assim agora. Quem entra na chuva tem que molhar, né? Não tem jeito mais, tem que molhar. Glória a Deus. Bom, Wesley, temos ainda 3 minutos, podemos encerrar então? Já são 9h30, 9h28? Não? 22. 22. Tá, tudo ok, pastor Eliseu. O pessoal está elogiando aqui também a explicação pelo quadro, que Ah, ajudou também na compreensão. é pena que o meu pincel está um pouco claro, né, gente? Não dá para ver direito aí. Mas, Então, mas da distância que está aí, dá para ver sim, dá para ver normal. dá. Ô, Wesley, talvez na Dá. próxima aula a gente consiga colocar o meu quadro maior do que o teu aí, né? Para Uhum. ficar só mais o meu. Mas vai ter momentos que vai ter mapas também, vai ficar bem dinâmico. É assim mesmo. Eu que agradeço vocês pela paciência aí, né? De estar junto aí comigo aí. Até a próxima quinta, se Deus quiser, para a gente começar já inaugurar o próximo módulo, que é historicidade. Nós vamos ter história de Israel. Quem gostaria de conhecer a história de Israel? Amém? Alguém aí, olha, que bênção. História de Israel, a história do cristianismo, né? A história helenista
e a história dos avivamentos. São 4 matérias que nós vamos começar. Também. Aliás, não, isso é. Não, eu tô a próxima empolgado. matéria, né? Não, estou empolgado. Esse é outro módulo. A próxima matéria é bibliologia, gente. Desculpa. Eu estou empolgado aqui. É bibliologia. Nós vamos escafunchar a Bíblia. Vamos entrar dentro dela, vamos fazer um estrago. Não é estrago, não. Um aprendizado. Aí depois teremos introdução do Novo Testamento e introdução do Antigo Testamento. Aí termina essa parte de teologia, introdução. No Novo Testamento a gente vai estudar, tanto o Novo como o Antigo, vai estudar local, quem escreveu, a data, qual é o objetivo. Vou dar para vocês uma pincelada, quer ver? Quem lembra daquela parte de Atos, capítulo 16, que Paulo está andando com Silas e tem uma mulher atrás dele dizendo assim, esses são os servos do Altíssimo, anuncia a salvação. O que Paulo faz com essa mulher? Lembra? Expulso o demônio dela. Agora eu pergunto, por que Paulo expulsa o demônio se ela está falando que eles eram servos de Deus Altíssimo? Aí que tá. Nós vamos estudar no original bíblico, porque quando chegar a parte do Novo Testamento, nós vamos estudar no original. O original não aparece Deus Altíssimo. Ali foi uma tradução, um amanuense que escreveu aquilo. Na tradução original aparece Theos Riptosis. Riptosis era um deus local. Aquela mulher dizia o seguinte, eis aí os servos de Riptosis. Não era Deus Altíssimo. Porque para os gregos, haviam 4 categorias de deuses, né? Os do Olimpo, os regionais, os heróis e os demônios. Então, aquele deus era um deus regional. E ela dizia para Paulo e para Silas, esses aí são os servos de Riptosis. Aí Paulo repreendeu aquele demônio dela por causa disso. Só que na igreja, a gente lê a Bíblia e não é explicação para o povo, né? Isso é explicação para o seminário. Então é isso aí, vai ser muito legal essa matéria. Então, até semana que vem com bibliologia. Você conhecia a Bíblia por fora, agora vai conhecer por dentro. Amém? Glória a Deus. Obrigado, gente. Obrigado, Wesley. Boa noite a todos aí. Glória a Deus. Tchau, com Deus.